Continuando com relação ao anglicanismo, tá? O anglicanismo, gente, ele está dentro dessa, vamos dizer assim, dessa caravana aí, desse trem aí do protestantismo, né? Começa com Lutero, do Calvino e agora o anglicanismo. Só que tem um detalhe, João Calvino e o Martinho Lutero, eles foram movidos pela fé, né? Pelo aquilo que eles acreditavam. Então, quando eles falaram sobre as doutrinas, né, que eles ensinaram, que eles contestaram a Igreja Católica, foi algo que eles acreditavam, né? Eles criam na Bíblia, eles contestaram a Igreja porque eles compararam muita coisa da Bíblia. E diante dessas contestações está fundamentada a fé deles. Já no anglicanismo, o anglicanismo ele surge, mas é uma questão política, tá? Não é questão de fé. E, inclusive, quem vai fazer o anglicanismo, que surge na Inglaterra, vai ser o próprio rei da Inglaterra, que vai ser o Henrique VIII. Tá? Então, o que acontecia na Inglaterra que leva o rei a fazer uma reforma protestante dentro do reino da Inglaterra? O rei da Inglaterra, né, o Henrique VIII, ele tinha a pretensão de tornar-se o senhor absoluto. Né? O absolutismo é aquele poder total nas mãos do rei. Só que ele não conseguia, ele tinha um obstáculo dentro da Inglaterra que o impedia de fazer isso, que era a própria Igreja Católica. Ele era casado com Catarina de Aragão, tá? E a Catarina de Aragão, ela era de francesa, né? Ela era da descendência da monarquia da França e ela era extremamente católica, muito dedicada à Igreja Católica, e os bispos da Inglaterra influenciavam a Catarina de Aragão e tinham o apoio do Papa. Então, muita coisa que o Henrique VIII queria fazer, ele era impedido, porque a Igreja ela interferia e ele não conseguia acumular poderes. E aí ele percebe o quê? Que a Igreja está sendo abalada por uma onda conhecida como a Reforma Protestante, e ele resolve se aproveitar desse momento, né, para ele romper com a Igreja. E ele vai criar um mecanismo para que esse rompimento aconteça. Ele sabia muito bem que a Igreja era, e continua sendo até hoje, né, contrário ao divórcio, né, salvo em alguns casos que a Igreja permite. E ele escreve uma carta para o Papa, pedindo que o Papa concedesse a ele o direito de se divorciar de Catarina de Aragão. O que ele alegava, né? Por que ele queria se divorciar dela? Ele alegava que ela não tinha dado a ele um filho homem para ser o sucessor do trono. Na verdade, ela tinha tido um filho homem, ela tinha já uma menina chamada Maria Tudor, e teve um menino, só que esse menino não sobreviveu à infância, tá? Ele morre ainda na infância. E o Henrique VIII meio que escreve essa carta culpando ela. Mas lembre-se, ela era queridinha da Igreja Católica na Inglaterra, e aí o Papa era contrário também à ideia de divórcio, não por esse motivo. E a Igreja, o Papa, então manda uma carta de volta para o Henrique VIII, negando o pedido dele. Quando o Papa, né, escreve essa carta, ela já era esperada pelo Henrique VIII, ele já esperava que o Papa negasse o pedido dele, e o Papa coloca bem claro lá, né, não faça isso sem a minha permissão, senão vou te excomungar. E o Henrique VIII já previa isso, tá? E esse é o mecanismo que ele vai usar para romper com a Igreja Católica. Ele recebe essa carta e ele acaba então fazendo exatamente o que o Papa falou para ele não fazer. Ele vai se divorciar de Catarina de Aragão e praticamente, quase que de imediato, se casa com a Ana Bolena. Ana Bolena era uma nobre da corte de Henrique VIII e que já era amante dele. Ele casa-se com ela, para o azar dela, depois vou dizer porquê. E quando o Papa ficou sabendo que ele havia se separado de Catarina de Aragão, a queridinha da Igreja, e casado-se com a Ana Bolena,
o Papa então envia a excomunhão de Henrique VIII. Excomunhão, já falei para vocês, é quando a pessoa é expulsa do rol de membros da igreja, ou seja, ela é riscada desse rol de membros, então ela deixa de ser católica, né? E ela não pode mais comungar, ela não pode mais participar dos sacramentos da igreja. Por exemplo, se ele caísse muito doente e pedisse para um padre ir lá fazer a excomunhão dele, não seria permitido, tá? Porque ele estava fora da igreja católica. E aí o Henrique VIII, né, depois que recebe essa excomunhão do Papa, fala, beleza, era bem isso que eu queria. Ele então rompe em definitivo com a igreja católica e cria a igreja, a sua própria igreja dentro da Inglaterra, que é a igreja anglicana. Só que tem um detalhe, gente, como ele não foi movido por questão de fé, de conhecimento, mas movido por questões políticas, ele não se preocupou em estabelecer uma doutrina para a igreja, nem se preocupou nem em ter templos próprios para a igreja, porque ele vai confiscar todos os bens da igreja católica dentro da Inglaterra. Então as igrejas, os templos que pertenciam à igreja, os mosteiros, os conventos, todas as propriedades da igreja católica, todas as riquezas da igreja foi confiscada pelo rei. Então caiu tudo nas mãos do rei e ele mandou expulsar padres, mandou expulsar monges, freiras da Inglaterra. Além desse fato, ele também em 1534, que isso aqui é muito importante, tá? Dentro do anglicanismo. Em 1534, ele criou, né, o ato de supremacia, que é um decreto real, e esse ato de supremacia vai ser colocado para o parlamento para ser votado pela aprovação dele ou não. E o parlamento, né, prevendo já a formulação de um absolutismo do Henrique VIII, acaba aprovando o ato de supremacia. O que dizia esse ato, né? O que dizia esse decreto? Dizia que o rei, que já era chefe, né, administrativo da Inglaterra, ele agora seria o chefe da igreja anglicana dentro da Inglaterra, ou seja, ele seria o chefe religioso. Com isso, ele acumulou poderes. E aí ele parte para o princípio do absolutismo dentro da Inglaterra. A importância desse ato de supremacia é exatamente isso, tá? É o início da formulação do absolutismo dentro da Inglaterra. Aí, por que ele foi azar da Ana Bolena? Que quando ele se cansou dela, ela teve uma filha com ele, que vai se tornar a rainha mais poderosa da Inglaterra, que é Elizabeth. Mas, depois que ele se cansou dela, ele acusa ela de traição, e traição contra o rei era a mesma coisa ser traição contra o Estado, nesse período do absolutismo, e ela sofre a pena máxima, que era a pena de morte. E ela tem, a pena seria a decapitação, tá? Então ela tem a cabeça dela arrancada, e depois ele casa-se mais 5 ou 6 vezes, e algumas das outras vezes ele também se cansa da mulher e manda também matá-las, tá bom? Esse aí é o Henrique VIII, que vai formular o anglicanismo. Existe a igreja anglicana até hoje, na Inglaterra, que é a igreja oficial, né, da monarquia inglesa, tá bom? Aí nós temos o Henrique VIII, e aqui a Ana Bolena, tá bom? Que ficou sem a cabeça. Henrique VIII, ele era da dinastia dos Tudors. O pai dele, o Henrique VII, que havia colocado um ponto final à Guerra das Duas Rosas. E aqui nós temos a igreja anglicana, gente, que na verdade a origem desse templo, dessa construção, estilo gótico, como vocês podem ver, era igreja católica. Então ele pega os templos da igreja católica e transforma em igreja anglicana. Um detalhe das doutrinas da igreja anglicana, como ele não tinha muita preocupação com questão de fé e de conhecimento, ele mudou pouca coisa. Basicamente, a liturgia da igreja anglicana segue um pouco os ritos da igreja católica. A hierarquia da igreja, ela foi modificada, o Papa não é mais a autoridade maior da igreja anglicana, mas sim os bispos, né?
Então, eles são divididos em bispos, né, presbíteros, se eu não me engano, diáconos e o membro comum, tá? Hoje, na atualidade, na época não era permitido, mas na atualidade já existem bispas. E se você olhar, você pensa que são membros da Igreja Católica, você pensa que são bispos, são cardeais da Igreja Católica, porque pouco difere-se da Igreja Católica. E ele também não incentivou o culto aos santos, ele não proibiu, como foi o caso de Lutero e Calvino, mas ele também não incentivou o culto aos santos. Não era proibido, se o cara era anglicano e quisesse ter uma imagem na casa dele, podia ter. Não era incentivado. Dentro da igreja, dentro do templo, não havia imagens, tá? Ele manda tirar as imagens. E ele incentiva a igreja, a igreja anglicana vai incentivar os seus fiéis a lerem a Bíblia também, tá? Então tem a questão da livre interpretação da Bíblia e a Bíblia como autoridade máxima das questões espirituais, tá bom? Se vocês tiverem dúvida com relação a todo esse contexto, gente, é só perguntar, tá? Então, vou parar por aqui. Até a próxima semana, as próximas aulas. Fiquem com Deus.